Vamos lá para a nossa segunda aula do curso online de Excel. Na aula passada nós vimos um pouco do Excel. Nós vimos que o Excel ele trabalha com planilhas eletrônicas e que cada planilha dessa é constituída por células, que são esses quadrinhos aqui. Nós vimos também como é que cada célula é organizada, como é que ela trabalha, como é que ela organiza cada dado. E na aula de hoje vamos entender um pouco mais dessas guias, principalmente da guia página inicial, que utilizamos muito na criação de tabelas. E se der tempo vamos ver também um pouco da guia inserir. A guia página inicial ela é composta por 7 grupos: área de transferência, grupo fonte, grupo alinhamento, grupo número, grupo estilos, grupo células e o grupo edição. Vou clicar aqui no mais, pego meu mouse, clico aqui no mais com o botão esquerdo do mouse e ele criou uma nova planilha. Vou dar 2 cliques aqui na palavra planilha 3, 2 cliques rápidos, e aí eu já vou poder renomear a minha planilha. Vou botar o nome de aula 2. Vou criar, partindo da célula de nome A2, uma lista de produtos. Vou botar aqui código, vou botar nome e vou botar valor unit, de valor unitário. Para mim deixar tudo bem alinhado, né, do mesmo tamanho da coluna, vou dar 2 cliques aqui entre uma coluna e outra, 2 cliques entre uma coluna de célula e outra. E aí ele fica entre A e B, dei 2 cliques, vou dar 2 cliques agora entre B e C, para ele deixar o nome da coluna, os nomes que eu coloquei aqui em cada coluna, do mesmo tamanho da célula. 2 cliques, então tudo bem direitinho aí, para a gente começar a trabalhar. Vou aplicar aqui alguns números: 1, 2, 3, 4, 5. Valores, produtos: arroz, feijão, macarrão, farinha e açúcar. Pronto. Os mesmos 2 cliques. Vou botar agora alguns valores: 3,89, 4,19, 3,25, 3,25, 2,50, 2,80. Opa, 2,80. Já notamos de cara que na coluna valor unitário 2,50 e 2,80 comeu o zero, né? O zero acabou sumindo. Isso se dá por conta da matemática. A matemática é uma regrinha básica da matemática que diz que todo número que tem zero à esquerda, ou seja, zero após a vírgula, não vale nada. Esse zero não tem nenhum valor, não tem nenhum sentido de estar ali. Então, tanto faz 2,50 como 2,5 é a mesma coisa. E aí o Excel já aplicou essa regrinha na sua matemática e já eliminou esse zero, certo? Mais na frente a gente vai ver como é que coloca esse zero novamente. E já de cara eu vou usar o grupo fonte e aplicar algumas formatações nessa minha tabela, onde nos títulos, quando eu tenho uma tabela assim, certo, já pré-definida, cada nome de coluna desse é chamado de título. Então os títulos das colunas eu vou botar um determinado tamanho. Seleciono tudo, clico no primeiro, clico dentro da célula, clico seguro dentro da célula e arrasto até meu último. Clico seguro e arrasto, selecionei tudo e vou aplicar o tamanho, númerozinho aqui, tamanho 16 para os títulos das colunas. Novamente vou dar 2 cliques entre uma célula e outra para ajustar o tamanho de cada um. Pronto, tudo ajustado. E agora eu vou mudar o tamanho de cada informação dessa, de cada dado. Vou botar o tamanho 14. Pronto, de novo ajustando os tamanhos. Pronto, tudo bem bonitinho.
Agora eu vou aplicar um determinado alinhamento desses textos. Nos títulos eu vou deixar tudo centralizado. Então eu venho aqui no grupo alinhamento, ó, já tenho aqui o centralizado, certo? Eu uso sempre a coluna de baixo. A coluna de cima, ela centraliza o texto de forma horizontal. E a linha de baixo, ela centraliza o texto de forma vertical, certo? Mais na frente a gente vai ver isso com mais calma, mais detalhezinho, certo? Continuando, vou centralizar esses nomes aqui também, tudo de forma vertical. Não está selecionando, tá, pessoal? Por conta do meu mouse aqui, não é erro do Excel. O mouse está um pouco ruim. Vou selecionar aqui, centralizar aqui e já vou aplicar alguns estilos voltando para o meu grupo fonte. Vou aplicar o estilo negrito. Clico aqui no Nzinho, ou posso dar Ctrl N, que ele também faz, Ctrl N. Aqui vou aplicar negrito e sublinhar e itálico, Ctrl N, e depois posso vir aqui no I, ó, Ctrl I. Pronto. E aqui vou aplicar negrito e vou mudar a cor para uma cor assim, esse azul aqui. Pronto. Tá criando forma. Aqui vou deixar todo mundo negrito também. Vou aplicar o estilo negrito, itálico e sublinhado. Vou aplicar os três estilos. Certo? Vou mudar aqui, deixar tudo maiúsculo. Então dá dois cliques. E aí apago, ativo o Caps Lock e boto o código, dois cliques, apago tudo, nome. Eu posso dar dois cliques para ele ativar a edição e posso de novo dar três cliques, um dos três, bem rápido, que aí ele vai selecionar já tudo, valor, unit. Pronto. Vou dar dois cliques entre as colunas para ajustar ao tamanho das células. Tá aí tudo bem bonitinho. Tudo isso feito no meu grupo fonte e no meu grupo alinhamento. Mas vamos supor que eu quero transferir tudo que está aqui para o meu grupo, para a minha planilha aula 1. Eu vou usar o grupo área de transferência, onde eu vou copiar, dar um Ctrl C, copio, seleciono tudo, Ctrl C, ele vai mudar o estilo de edição de cada célula, de todo selecionado. Vou lá na minha planilha e vou colar tudo aqui, ó, na linha A6, na célula de nome A6. Ctrl V e tá aí tudo já bem colado, bem. Vou voltar aqui para minha planilha aula 2 e vou dar um ESC, né? ESC é essa primeira tecla lá em cima do seu teclado, lá de F1, ele vai e desativa essa seleção aí das células. Vou mudar algumas formatações aqui. Vou mudar a cor desse texto do código. Vou botar aqui um laranja. Vou botar um verde. E aqui vou botar todo mundo só itálico. Vou tirar o negrito. Pronto. E supondo que eu quero somente a formatação do jeito que está aqui, eu não quero mais valores, eu quero somente a formatação. Eu vou dar o mesmo Ctrl C, vou copiar somente essa mudança. Ctrl C, vou lá no meu aula 1, vou selecionar tudo que eu apliquei a mudança lá, mesma coisa que eu selecionei para copiar, Ctrl C, copiei e vou vir aqui no meu pincelzinho de formatação, que também pertence ao grupo área de transferência. Colar. Opa. Vou selecionar tudo. De novo. Ô, mouse, me ajude. Vou no pincelzinho.
Vou aqui, seleciono tudo e vou colar. Só clicar dentro da primeira célula. Pronto. Isso aí, já está tudo. Não peguei os dados que eu já tinha, eu peguei somente os estilos, a formatação que eu criei naquela célula, naquela tabela. Voltando para a aula 2. Estes foram os grupos, que a gente usou até agora: alinhamento, fonte e área de transferência. No grupo número, ele tem muita serventia quando a gente trabalha com valores, como a coluna aí de nome valor unitário. Qual é a serventia? É justamente o valor, o uso monetário de cada valor desse. Posso vir aqui no grupo número, clicar aqui nessa lista geral e usar moeda. Isso aí, ficou tudo bem direitinho, assim, bem aplicado o R cifrão, voltou os zeros, os 2,50 e 2,80. Só que eu gosto muito de usar não esse valor de moeda, porque ele só aplica aí a forma de moeda, que é o R cifrão, e volta o zero. Eu gosto de utilizar aqui, ó, nesses dinheirinho aqui que tem, que é o formato de número de contabilização, que aí já deixa o espaço maior, preenche mais a célula, volta o zero e também entende que aqui é dinheiro, certo? Ele passa a ter o valor em dinheiro aqui. Deixa mais bonitinho. Eu gosto mais desse, que deixa mais suave, mais bonitinho, preenchendo toda a célula, certo? E aqui está. Vou criar mais duas colunas aqui. Vou criar uma coluna estoque. Note que ela já aplicou as formatações das outras 3 colunas. E vou criar a coluna status também, que já aplicou a formatação das outras 3 colunas. Na coluna estoque vou botar aqui valores em aleatório: 22, 0, 12, 6. Pronto. Seleciono toda a minha coluna, vou selecionar toda essa coluna aqui, clica dentro da célula, da primeira célula, segura e arrasta até o final. Ou posso usar também para seleção, pessoal, o Ctrl Shift. Shift, ele vai selecionando um por um. O Ctrl Shift, ele seleciona já tudo de uma vez só, certo? Vou mudar o tamanho também para 14. Vou botar itálico, negrito, deixar só negrito, E vou mudar aqui também para esse mesmo azul aqui. Foi esse. Esse azul aí. E o status vou colocar em estoque. Em estoque. Vazio. Em estoque. Em estoque. Também vou selecionar tudo, aplicar aqui uma outra cor, aplicar até o verde, o mesmo verde que eu usei lá, itálico, vou mudar o tamanho para 14. Vou botar negrito também desse aqui, negrito e itálico. Pronto. Certo? E aí eu já posso utilizar aqui o meu grupo, algumas ferramentas do grupo estilo, como formatar a tabela como. Seleciono toda a minha tabela, os títulos das colunas e todos os dados que contém a tabela. E vou aqui em formatar tabela como. Vou escolher esse tipo de formatação aqui. Esse aqui é média. Esse aqui mesmo. Vou dizer onde estão os dados. Interessante, pessoal, porque aqui ele traz um código, O que é esse código de onde estão os dados? Aí o Excel quer dizer o seguinte: onde estão os dados? Estão na célula de A2, que justamente, célula de nome A2, aqui é a caixinha de nome que a gente viu na aula passada, até 2 pontos, esses 2 pontos significa até E7, coluna E, linha 7, E7, até aqui. E minha tabela contém cabeçalho? Sim. Código, nome, valor unitário, estoque, status. Tudo isso aqui é o cabeçalho da minha tabela. Ok, deixa marcado aí, clica OK. E aí está. Toda a minha tabela já bonitinha, já
bem formatadazinha, de forma rápida e bem fácil. E aí, o que é que eu posso utilizar também aqui na minha tabela? O grupo estilos, a formatação condicional, que é o que? A priori eu vou utilizar uma formatação condicional de regra de realce de uma célula de texto, que aqui a gente tem texto, né? Então, clico, seleciono o que eu quero, onde eu quero colocar a formatação condicional, que é toda a coluna status, no nosso caso aqui. Clico em formatação condicional, regras de realce das células, texto que contém, tipo texto que contém. Onde? Quando tiver a palavra em estoque, eu vou dizer que vai ser verde, certo? Sempre que tiver a palavra em estoque, o texto vai ficar verde. Ok. Clica aqui, ó, para mudar é só clicar na setinha aqui e clique em OK. Não tiro a seleção, porque eu tenho que fazer agora para vazio. Então, deixo selecionado, clico de novo, regras de realce, texto que contém. E agora eu vou mudar para vazio. Opa. Vai ser vermelho. Opa. Seleciono de novo. Deixa eu selecionar. Formatação condicional, regras de realce, texto que contém. Agora sim. Vazio. Vermelho. Pronto. E aí está, para isso que serve a formatação condicional. Porque ele já formata dependendo de uma condição. Qual é a condição? A palavra que está dentro das células. Se eu botar aqui no lugar de estoque vazio, o vazio já fica vermelho e tudo vermelho. Se eu voltar para em estoque, já fica verde e vazio. Lembrando que quando a gente insere um dado no Excel, na célula do Excel, a gente tem que digitar o dado que a gente quer e dar um enter depois, tá? Para confirmar esse dado. E aí está nossa tabela já toda criada, toda perfeitinho. Faltou o grupo edição, né? O grupo edição ele é bem simples. Vamos supor que eu queira tirar toda essa classificação aqui, ó. Essa setinha aqui por lado é uma classificação ou um filtro. Eu quero só o número 3 do código. Desmarco tudinho, deixo só o 3 marcado. Ok, ele me dá só o número 3, certo? Eu filtrei só o código 3. Ok, vou botar tudo aqui de novo. Mas eu não quero isso na minha tabela. Eu vou tirar esse filtro, esse estoque. Seleciono todas as células que contêm esse filtro. No caso aqui, todos os meus títulos, né, da tabela. Vou aqui em classificar e filtrar do grupo edição, na guia página inicial, e desmarco aqui o filtro. Só desmarcar. E aí ele tira tudo aí. Dá um clique para ajustar aqui tudo de novo. Tudo ajustado, pronto. E aí está a minha tabela bem bonitinha, bem direitinho, certo? Bem formatadazinha. Ah, nem tem linha. Tem algum problema de não ter linha? Não tem linha porque a gente criou aqui uma formatação de tabela, né? Uma formatação já predefinida do grupo estilos. Mas se eu quiser colocar linha, não tem problema. Deixar tudo gradeado, né? Vou aqui, seleciono onde eu quero gradear. E vou aqui no grupo fonte, ó, bordas. Onde eu, clicando na setinha de bordas, que é esse quadrinho aqui, eu tenho todas as bordas aqui. Pronto. Aí está a minha tabela toda predefinida. Ah, quero voltar as linhas grossas lá. Só vim aqui e seleciono bordas espessas. Ou bordas espessas inferior. Pronto. Aqui também bordas espessas inferior. Pronto. Aí está. Tudo bem direitinho, tudo bem formatadozinho. Ok, pessoal, ok, jovem, você que está assistindo nossa aula. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E até mais. Essa aula não vai ter questão de concurso, mas na próxima aula eu vou trazer uma questão de concurso desta aula aqui, da aula 2, e também uma questão de concurso da própria aula 3, que na aula 3 a gente vai ver um pouco da guia inserir
e já vamos aplicar algumas formas na nossa tabela. Tranquilo? Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.